Graça e paz a todos aqueles em que a minha voz alcança. Eu gostaria de deixar uma rápida reflexão acerca da palavra de Deus, que está registrado lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz assim: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esta passagem de Mateus capítulo 18, versículo 20, é uma passagem que provavelmente você a entendeu errado. Essa palavra de Jesus no versículo 20, ela não se refere a culto, muito menos a oração, como costumeiramente ou tradicionalmente ela é aplicada. Ela se refere ao pedido de pecado de um irmão. O contexto dessa passagem é do versículo 15 ao versículo 22 do capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Jesus, ele vai ensinar, ele vai expor uma palavra de acordo quando um homem, ou de acordo quando um irmão peca contra o outro irmão. A primeira orientação de Jesus é de que se alguém pecou contra você, você deve ir até essa pessoa que pecou contra você, de maneira discreta, somente você e ela, e repreendê-la e exortá-la, dizendo que ela errou, que ela fez algo de errado e que era necessário se retratar daquilo que ela fez. Se essa pessoa não aceitar, você terá que ir para o segundo passo. O segundo passo, Jesus diz que tem que ser perante duas ou três testemunhas. Essas duas ou três testemunhas que Jesus fala, ela está prescrita na lei de Deus. Está lá em Deuteronômio 17:6. Note que Jesus sempre está respaldado pela lei. E a lei dizia que todo o conselho hebreu, tudo aquilo que era decisão que era para ser tomada ali no povo hebreu, era necessário ter duas ou três testemunhas. É aí que Jesus solta a palavra. O que será ligado na terra, será ligado no céu. Ou seja, se o conselho ali, para que haja perdão de pecado do irmão, ele tiver duas ou três testemunhas para confirmar, aquilo que foi confirmado na terra será também confirmado no céu. Então, Jesus orienta que se tragam duas ou três testemunhas para presenciar o pedido de pecado de um irmão. E aí surge a palavra do versículo 20 que eu li aqui. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Esta declaração de Jesus, isto é, palavras de Jesus, ela não se refere a culto, muito menos a oração como é costumeiramente aplicado. Esta palavra se refere ao pedido de pecado de um irmão, à disciplina, à organização do conselho da igreja que deve julgar a atitude do irmão em pecar contra o outro e quando haverá esse perdão. Então, essa provavelmente é uma das passagens mais mal interpretadas da Bíblia Sagrada. Esta passagem, ela se refere ao pedido de pecado de um irmão, a disciplina eclesiástica da igreja quando alguém peca contra o outro irmão. Então, é interessante, quando nós lermos a Bíblia Sagrada, quando nós tentamos compreender um texto, não apenas isolar o versículo, mas observar todo o seu contexto, porque o sentido original do texto, o sentido que o autor quer passar, ele está no seu contexto, na sua perícope. Eu costumo dizer que o suicídio da interpretação bíblica é você isolar o versículo sem compreender o contexto como um todo. Ah, então, Daniel, você está dizendo que eu não posso pregar no versículo isolado? Até pode, mas você precisa estar ciente do contexto pelo qual esse versículo isolado que você quer entender está inserido. Então, para lermos a Bíblia e interpretarmos ela de maneira correta, precisamos sempre avaliar o seu contexto e fazer as seguintes perguntas. O que o autor original, no caso Jesus, quis passar para os seus primeiros ouvintes? E depois, o que esse texto pode ser aplicado para os ouvintes posteriores, que futuramente iriam ler essa passagem? Então, só para recapitular, esta passagem não se refere a culto, nem se refere a oração, como costumeiramente é aplicado. Se refere a uma disciplina eclesiástica quando um irmão peca contra o outro e que é necessário este irmão pedir perdão
e de maneira secreta. E se ele não for acatado nesse pedido, ele precisa chamar 2 ou 3 testemunhas para confirmar este ato. E através dessas 2 ou 3 testemunhas, Jesus diz: aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, quando Jesus diz assim, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, Jesus está falando da confirmação das testemunhas para presenciar o ato pecaminoso e então ser retratado e vir o perdão. Jesus não fala de culto, Jesus não fala de oração, Jesus está falando de disciplina eclesiástica. Lembre, sempre que for interpretar um texto da Bíblia, não isole um versículo sem compreender o seu contexto, porque isto é o suicídio da pregação bíblica ou da interpretação bíblica. Eu espero que esteja ficado claro o que de fato essa passagem quer dizer. Que Deus abençoe a vida de todos aqueles que ouviram esse vídeo ou vão ouvir esse vídeo e que eles sejam abençoados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor Jesus possa reinar e governar a sua vida sempre. Amém?